A preocupação nos impede de sermos fiéis no agora, e isso faz a gente perder o poder sobre o futuro, porque Deus nos deu um certo poder sobre o nosso futuro, limitado, porém o suficiente para a gente garantir um fardo mais leve. Ou seja, Deus, na sua soberania, permitiu que a gente ficasse com um pedacinho que se chama fidelidade no pouco, sendo fiel no pouco. E isso tem conexão com a preocupação, que é o tema deste vídeo. A gente consegue se preocupar menos, consegue ter um fardo mais leve. Como Jesus disse, Jesus fala de um fardo leve, de um jugo suave, mas a gente não entende de verdade esse versículo, porque a gente está sobrecarregado. A gente todos os dias é bombardeado, não somente por coisas físicas, materiais, mas por coisas espirituais. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, ao longo do dia, é que a gente percebe isso, um sentimento que vem do nada, um medo, uma preocupação que não tem sentido, porque se a gente é cristão, a preocupação em si não tem sentido, não vem da gente, não vem de Deus, vem do inimigo ou da carne. Só que não entendendo isso, a gente pensa que isso é algo normal, algo que precisa estar ali no nosso dia. E aí a gente não ora, não entrega. A entrega é necessária para que o fardo se faça leve e o jugo seja suave, assim como Cristo disse. Então não é sobre você carregar um peso maior para ficar mais forte. É sobre você carregar o peso leve de Cristo, porque você está na dependência. A dependência é o que torna o peso leve. A dependência é o que torna a virtude da coragem ou a virtude da ousadia, que a gente pensa que é pela nossa força que a gente tem elas e vai e passa pelos desafios. É na dependência que a gente tem essas virtudes, que a gente tem a virtude que destrói o vício, que a gente tem a bondade que não é nossa, que não faz parte da gente, mas a gente tem por estar na dependência de Deus. Isso já abre espaço para uma construção que significa que tanto a bondade quanto a maldade não é nossa. Ou vem da gente estar na dependência de Deus ou na dependência da carne. Nós não somos bons, mas também não somos maus. Deus nos chama pelo nome. E se você for pesquisar, seu nome vai simbolizar algo bom. Deus sempre nos chama por algo bom, para a gente ser aquilo que Ele deseja, para a gente estar da forma que Ele quer. Enquanto a nossa carne nos chama pela nossa natureza. Então ela chama, não sei, Mateus, por exemplo, não pela essência que Deus colocou nele. Se você for pesquisar, o nome Mateus vai significar também algo bom. Mas a carne não nos chama por isso. O que eu quero chegar é que há dois lados, o lado da preocupação e o lado da paz. Se nós estamos preocupados, é porque a gente não foi preenchido pela paz. E, portanto, a oração é o que nos faz atingir esse nível. Este nível aonde dissipa o medo, dissipa a vergonha, a timidez, dissipa tudo o que não provém de Cristo, justamente porque não há você, mas há Cristo em você. Não há seu ego, mas há você na dependência de Deus. Tenha em mente isso, porque lá em Cantares 2,15, a gente vai ver que coisas pequenas podem destruir fundamentos. Coisas pequenas como um sentimento ruim que você está sentindo agora, ou então uma falta de paz, ou então, sabe, algo que seu coração está se sentindo incomodado, sem, sabe, sem sentido algum, do nada. Isto pode destruir todo um fundamento, toda uma estrutura, porque você não deu atenção a esses detalhes. Está escrito assim em Cantares ou Cânticos 2,15.
Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em crescimento, estão dando frutos. Enfim, lá está dizendo que não são animais, sabe, não são coisas gigantes que são perceptíveis que vão destruir toda uma cadeia de outras coisas, mas pequenas deixas que o inimigo coloca na sua cabeça. São sementes que geram grandes árvores. E isso pode destruir você. Então, Paulo diz para orar sem cessar, porque é só orando, que eu vou usar o termo frequência, é só orando que a sua frequência com Deus está alinhada. E estando alinhada, não tem como vir ruídos. Se a gente coloca um rádio na frequência certa, sintonizado, não vai vir ruído de outros canais. Só vai vir a palavra daquele canal em específico. Então, entenda, Deus não quer que soframos por medo, preocupação, timidez, mas quer que a gente esteja em paz, não pela nossa força, mas pela oração. Tenha isso em mente, porque aí na próxima vez que vier um pensamento ruim, você vai fazer como Paulo diz, orai sem cessar. Como Jesus diz, vigiai e orai. Porque o inimigo ataca em horários diferentes do dia, ataca ao longo do dia inteiro, e não é uma questão de desejo. Paulo não queria que vocês orassem sem cessar, simplesmente porque quer que sejamos religiosos, espirituais. Não, é necessidade. Separe. Você às vezes não quer, mas é necessário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.